Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar o funcionamento básico do sistema Magic Info, que é uma solução desenvolvida pela Samsung para gerenciamento de conteúdo a ser exibidos em monitores profissionais que são compatíveis com esse sistema. Ele me permite que de forma remota eu consiga enviar e agendar a exibição de conteúdos em um ou diversos monitores que eu tenha em localidades diferentes, tudo de forma centralizada pela internet usando um simples navegador. O Magic Info ele é um sistema baseado em web. Então, para eu acessar o serviço, eu simplesmente abro um navegador, recomendado pela Samsung o uso do Internet Explorer ou Google Chrome, e pela URL do meu servidor, quando eu faço o carregamento dessa página, eu tenho aqui a minha página de login, tá? Que é onde eu coloco o meu usuário e senha. Quando eu faço o login, eu tenho acesso à minha página inicial. Nessa página inicial eu tenho algumas abas que são as áreas do sistema onde eu tenho acesso. No meu caso, eu tenho acesso ao administrador, então essas são todas as abas disponíveis no sistema do Magic Info. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, demonstrando de forma básica como eu faço um agendamento de um determinado conteúdo que eu quero exibir. Inicialmente eu quero mostrar aqui a área dispositivos, tá? Que é a área do software que me permite fazer um gerenciamento dos meus equipamentos físicos, né? Então, nessa primeira visualização aqui, eu tenho esse espaço que me apresenta os monitores ou os dispositivos que eu tenho inseridos no meu usuário, né, que eu tenho acesso. No caso aqui só me aparece um monitor porque eu tenho um único monitor de testes inserido na minha rede aqui. Mas se eu tivesse diversos equipamentos, todos apareceriam aqui, tá? E eu tenho aqui algumas subdivisões, né, que me apresentam algumas informações sobre esses dispositivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a aba Informação, que eu entrando nela aqui, eu tenho alguns detalhes a mais do monitor, versão de firmware, modelo, etc., né? Posso colocar um nome mais amigável para esse dispositivo, né? Alguns detalhes extras aí do equipamento. Tem uma aba de hora, onde eu posso acertar o relógio do dispositivo, colocar um temporizador que vai me permitir que esse monitor seja programado para ligar automaticamente em um determinado horário e desligar automaticamente no final do expediente, por exemplo, né? Tem uma aba aqui de configurações que me permite fazer algumas configurações no equipamento, tá? E uma última aba aqui de apresentação que também me permite aqui algumas configurações voltadas para o monitor, né? Então, por exemplo, qual a fonte de entrada, qual o conector de entrada, DisplayPort, ou vou colocar aqui no Magic Info que é a entrada do player interno, né? De funcionamento do sistema do Magic Info, tá? O que eu queria detalhar aqui nessa região, né? Eu tenho a área aqui dos meus monitores e quando eu clico em cima do monitor, ele me abre uma janela que ele me mostra aqui um print screen, né? Uma captura do que está sendo exibido lá no monitor. De tempos em tempos ele atualiza essa imagem aqui, né? Me dá alguns detalhes e eu consigo ver aqui o nome do conteúdo que está sendo reproduzido, né? E tem uma outra aba que quando eu estou fazendo uma transferência de um conteúdo eu consigo ver o status por aqui, tá? Nesse caso específico meu monitor já está rodando um conteúdo lá, né? Que no caso é esse aqui que eu havia previamente agendado. E aqui, como eu já fiz a transferência desse conteúdo, ele já finalizou, ele aparece aqui para mim estado 100%. Ok? A primeira aba
que eu tenho aqui é a aba Conteúdo, tá? Que é a área onde eu faço o gerenciamento dos conteúdos, dos vídeos que eu tenho armazenado no meu servidor, e também é onde eu encontro a ferramenta que me permite acrescentar novos vídeos no meu servidor. Então, tudo aquilo que eu vou querer agendar ou que eu vou querer exibir no meu monitor, primeiro eu tenho que carregar no meu servidor, tá? E é por essa aba que eu faço esse processo, que eu faço o gerenciamento disso, ok? Então aqui eu tenho alguns vídeos que eu havia previamente carregado no meu servidor e eu vou acrescentar mais alguns para demonstrar como é esse processo. Então quando eu clico aqui na teclinha adicionar, eu vou na opção local, que eu vou enviar um conteúdo a partir de um arquivo que eu tenho armazenado no meu computador. Ele me dá essa janelinha aqui, perguntando se eu quero abrir. Então vamos abrir, tá? Na verdade aqui essa ferramenta de carregamento de conteúdo é uma ferramenta Java, né? Então ele me dá aqui essa janela dizendo que está executando uma aplicação Java, e assim que eu faço o carregamento aparece a janela aqui de carregamento de conteúdo, tá? Para eu fazer o carregamento de conteúdo, eu coloco aqui na opção HTTP, tá? Pois de forma default, de fábrica, o Magic Info ele vem bloqueado para FTP, então nem todos os sistemas estão aptos a aceitar o envio de conteúdo via FTP. Então coloco aqui HTTP, que me dá uma garantia aí de funcionamento maior. Bom, então aqui eu vou adicionar conteúdo, então eu clico ali em adicionar conteúdo, ele abre uma janela aqui para a escolha dos arquivos, então eu vou selecionar aqui, posso clicar com o Ctrl e escolher mais que um arquivo, né, de vídeo para carregar no sistema. Então aqui vou colocar 2, abrir, ele já aparece aqui para mim, tá? Agora é que eu vou efetivamente fazer o envio do meu conteúdo para o servidor. Então vou clicar aqui em iniciar carregamento, método de transmissão HTTP. Ok, o envio do conteúdo para o servidor foi concluído. Então basta eu dar um ok para fechar a janela e aqueles conteúdos novos que eu acrescentei já aparecem aqui na listagem para mim. Com isso, eu já tenho os conteúdos aqui disponíveis no servidor para poder usar futuramente um agendamento de exibição. Bom, a partir do momento que eu tenho os meus conteúdos já carregados no servidor, os conteúdos que eu vou querer trabalhar, eu posso vir aqui na minha aba lista de reprodução, né, que é onde eu vou poder criar, como o nome diz, uma lista que me dá a sequência de reprodução dos meus conteúdos. Então vou criar uma lista nova aqui, vou dar um nome de lista de teste, tá? Ele me dá a opção aqui de partilhar conteúdo, né? Então quando eu tenho diversos usuários no sistema, eu posso compartilhar esses conteúdos com os usuários, com outros usuários. E aqui, adicionar conteúdo. Quando eu clico, ele me dá uma janela que aparece aqui para mim os conteúdos que eu já tenho carregados no meu servidor, tá? Então vou selecionar aqui esse conteúdo, e aí quando eu clico na setinha aqui, ele aparece aqui embaixo, é aqui nesse espaço onde vai aparecendo os conteúdos que eu selecionei, né, e definindo aqui a ordem de exibição desses conteúdos. Então vou colocar só 2 conteúdos para ilustrar, dou OK, eles já aparecem aqui para mim, esses 2 conteúdos na ordem que eu coloquei, tá? Então vamos guardar, ele já aparece aqui na minha lista, né,
a listagem, a lista de reprodução que eu acabei de criar. Ok? Agora que eu já estou com uma lista de reprodução criada, com os conteúdos que eu quero exibir, na ordem que eu quero exibir, eu já consigo, né, já posso criar um agendamento. Então, eu venho aqui na abinha agendamento. Tá? Eu tenho já um agendamento criado aqui, que é do conteúdo que eu estou exibindo nesse momento. Vou eliminar esse agendamento. Poderia editá-lo, mas vou eliminar para fazer a partir do zero. Clicando aqui em novo, ele já aparece aqui as opções para criação de agendamento. Então vou dar um nome para ele, agendamento de teste. Tá? Grupo de agendamentos, ele está aqui no default. Esses grupos, né, é uma ferramenta que o sistema dá que me permite agrupar, né, para facilitar aí a divisão, né, a organização das informações. Então eu posso criar grupos com agendamentos. Quando eu tenho vários agendamentos criados, facilita, né, porque deixa organizar de uma forma aí mais intuitiva. Tá? E grupos de dispositivos. Então, como eu mostrei na aba dispositivos, é possível criar grupos com diversos dispositivos ou com um único. No caso aqui eu tenho um único dispositivo, que está em um grupo que eu tinha chamado de cima. Eu dou um OK aqui e posso ir para a tela seguinte. Tá? Agora é onde eu vou criar o meu cronograma, né? o horário de exibição do meu playlist. Então vou aqui criar programa. Tá? Primeiro eu seleciono qual é o conteúdo que eu quero exibir. Então quando eu clico ali, né? Se for somente um vídeo, então eu posso vir aqui diretamente, selecionar o vídeo, que ele já coloca aqui para mim, esse vídeo já entra preenchido aqui. Se eu quero rodar vários, então ao invés de eu carregar um vídeo em específico, eu venho aqui na minha lista de reprodução e vou na lista que eu tinha previamente criado ali na parte de listas de reprodução. Então eu tinha criado essa lista, vou selecionar, ela já aparece aqui para mim. Tá? Agora eu vou colocar qual é o período que eu quero que essa lista seja exibida. Né? Então eu tenho uma caixinha aqui que nunca expira, ou seja, quando eu não tenho um final, um tempo limite definido para encerrar a exibição desse conteúdo, eu deixo isso aqui ticado e ele fica rodando aí sem definição de data para encerramento. Tá? Só para mostrar aqui, eu vou tirar. Então eu posso colocar aqui que o conteúdo ele vai começar a ser exibido hoje, que é 30 de maio, e vai exibir até 30 de junho, por exemplo. Né? Eu quero que esse conteúdo rode uma única vez, rode diariamente, semanalmente, mensalmente. Né? Então vamos deixar aqui diariamente, todo dia das 9 horas da manhã até as 22 horas e 30 minutos. 00. Tá? Ou se eu quero que fique rodando 24 horas, eu simplesmente venho aqui e clico em dia todo. Vou colocar o dia todo e vamos guardar. Tá? Então ele já preenche aqui. Né? Vamos olhar aqui mensalmente, fica mais fácil de visualizar. A minha lista de testes aqui que começa no dia 30 e vai até o 30 do próximo mês. Tá aqui. Agora é só guardar. Foi criada com sucesso. Ok. E nesse momento está feito o meu agendamento.
e o conteúdo já passa a ser enviado automaticamente para o dispositivo pertencente àquele grupo que eu coloquei. Tá? Então, eu entrando aqui novamente na abinha dispositivo, né, clicando no meu equipamento, estado de transferência, ele está aqui em espera, que é porque ele está fazendo a transferência do conteúdo. Daqui algum tempo, se eu vier aqui novamente, ele vai ter finalizado, ele vai estar aparecendo aqui 100%. Bom, agora foi finalizada aqui a transferência do meu conteúdo para o monitor, né, para o equipamento, então ele já aparece aqui para mim o estado de 100%. E quando eu venho aqui no conteúdo em reprodução, aparece aqui para mim, né, a lista, né, que eu tinha agendado que fosse exibido. Né? E assim que encerrou a transferência do arquivo, que me apareceu aqui o 100%, o conteúdo começou a ser exibido no monitor que eu tenho aqui para testes, porque já que está dentro estamos dentro aqui da data do agendamento que eu tinha feito, que começava na data de hoje. Ok? Bom, para finalizar aqui, eu queria só mostrar essas duas últimas abinhas, né? Uma delas é aqui a utilizador, né, o usuário, onde eu posso adicionar aqui usuários que eu queira para o meu sistema, né? Eu quero dar acesso para outras pessoas e os níveis de acesso, né? Aqui eu estou com senha de administrador, então eu tenho acesso a tudo, mas eu posso criar outros usuários aqui que tenham acessos mais restritos, que por exemplo não tem acesso à aba dispositivos. Tá? E em definição, né, basicamente eu tenho aqui ferramentas para configurar o que eu quero que apareça na minha página inicial. Tá? É basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo, né? Dar um overview geral aqui da ferramenta do Magic Info, né? Me ilustrar como que eu faço de forma simples, aí, de forma básica, um agendamento. No meu modo de ver, é uma ferramenta bastante simples e intuitiva. Tem alguns recursos a mais, mas de modo geral, esses são os recursos que são utilizados aí no dia a dia. Ok? Agradeço por ter assistido o vídeo e qualquer dúvida a gente fica aí à disposição para auxiliar no que for necessário.